Viva! O meu nome é Samuel Lourenço. Portanto, este vídeo vem na sequência do anterior e faz parte de uma série que serve de preparação para o exame de amador de categoria 3 da ANACOM. Portanto, eu basicamente no vídeo anterior abordei estas questões de exemplo da 1 à 30 e vou então abordar as questões 31 a 60 neste vídeo, ficando então as restantes 30 questões para o terceiro vídeo que irá sair. Portanto, eu no vídeo anterior resolvi estas questões e neste vídeo então irei começar pela questão 31. Portanto, numa emissão A, deve ser utilizada a potência mínima necessária para assegurar o estabelecimento da comunicação sem provocar interferências. B, deve ser utilizada a potência máxima que o equipamento permitir para chegar o mais longe possível. C, deve ser utilizada a potência máxima que o equipamento permitir, desde que não tenha havido nenhuma reclamação de interferências. D, nenhuma das três respostas anteriores está correta. Portanto, aqui a resposta correta é a A. Basicamente, o que é que isto implica? Isto não quer dizer que eu tenha que utilizar necessariamente uma potência de 5 watts ou de 2 watts ou de 1 watt para tentar comunicar. Especialmente se eu estiver a fazer DX, não irei conseguir fazê-lo com essa potência. O que isto quer dizer é que se eu, por exemplo, tiver um amplificador linear de 1000 watts ligado ao meu rádio, não devo utilizar logo os 1000 watts se eu quiser comunicar com Espanha. 50 watts seria mais que o suficiente para ter um bom reporte de sinal do outro lado. Portanto, eu já agora devo sugerir aqui um site que tem muita matéria de exame. Portanto, é o radioamador.online. A resposta a esta pergunta está aqui na secção de interferências, de matérias de exame de interferências. Portanto, diz logo aqui, de forma a garantir que os equipamentos de rádio não causam interferências, devemos tomar os seguintes cuidados. Numa emissão, utilizar a potência mínima necessária para assegurar o estabelecimento da comunicação. Portanto, aqui a resposta à 31 é claramente a A. Pergunta 32. Qual dos mecanismos não é relevante para um bom funcionamento de uma estação de amador? A. Boa ligação à terra dos equipamentos. Portanto, esta é essencial. B. Filtragem na entrada dos equipamentos receptores. Também é essencial ter. C. Filtragem dos sinais de áudio que alimentam as colunas de som. E D. Filtragem na saída dos equipamentos emissores. Portanto, esta, sem dúvida, também é essencial. Portanto, a B é essencial, especificamente se tratar de equipamento baseado em SDR, portanto, Software Defined Radio. É necessário ter os filtros também na entrada, portanto, internamente. A resposta C, então, é a resposta correta, porque não é necessário ter uma filtragem dos sinais de áudio. Relativamente à boa ligação à terra dos equipamentos, incidentemente, portanto, se formos aqui à página que vimos anteriormente, é aqui um dos passos necessários e essenciais para evitar interferências. Pergunta 33. Qual a melhor maneira de reduzir a possibilidade de causar interferências quando se testa um emissor? A. Usar uma pequena antena no interior do edifício. B. Usar uma carga artificial. C. Usar as frequências mais altas. Ou D. Usar uma frequência que não seja usada por repetidores. Portanto, aqui a resposta é B. Usar uma carga artificial. Porque esta, de facto, é a possibilidade, a melhor possibilidade de se evitar interferências em termos de interferências de rádio no ambiente. Portanto, uma carga artificial simplesmente não emite qualquer tipo de radiação. Portanto, usar uma pequena antena no interior do edifício não seria, portanto, basicamente eu aí estaria a emitir para o exterior, se bem que, sendo que a antena é pequena, portanto, não estaria otimizada, partindo do princípio que é uma antena para aquela banda, não estaria optimizada para ter um ganho muito bom
eu logo não emitiria grande coisa, ainda para mais no interior do edifício. Usar as frequências mais altas não faz sentido, porque vamos irradiar para as frequências mais altas, não estamos a evitar nada. E usar uma frequência que não seja usada por repetidores também não faz sentido, estamos a irradiar à mesma e podemos estar a interferir. Portanto, aqui a resposta A33 é a B, usar uma carga artificial. Pergunta 34. Que deverei fazer se tiver conhecimento que a minha estação está a provocar interferências? Devo investigar a situação, mas não tendo a certeza se a culpa é minha. Devo continuar as minhas emissões apesar das reclamações? B. Sem prejuízo de investigar mais tarde as causas da interferência, devo continuar a fazer normalmente as minhas comunicações. C. Com medida preventiva, devo de imediato desligar a minha estação e só depois de entender a causa de interferência recomeçar as emissões. D. Nada deverei fazer até que provem que realmente existem interferências. Portanto, a resposta a esta pergunta também está no site que eu mostrei anteriormente. Neste caso, a resposta correta é a C. Medida preventiva, devo de imediato desligar a minha estação e só depois de averiguar é que eu devo recomeçar as emissões. Portanto, tenho que me certificar que de facto o problema não é do equipamento. Portanto, as outras respostas implicam alguma negligência. Okay? Portanto, a resposta A34 é a C. 35. Estive a fazer uma análise espectral das minhas emissões e parece que tenho espúrias não conformes com a regulação aplicável. O que devo fazer? Portanto, eu aqui sei que o equipamento está defeituoso. A. Não emitir enquanto a situação não estiver resolvida. Se necessário, com a ajuda de amadores mais experientes. B. Nada enquanto não tiver reclamações. Portanto, a B não é. Novamente, isto é uma atitude negligente. C. Reduzir um pouco a potência esperando que ninguém reclame. Portanto, novamente a mesma coisa, não é reduzindo a potência que se resolve o problema. D. Abandonar a atividade, pois acho que não vou resolver este problema. Portanto, a D não está no espírito do radioamadorismo. Portanto, o radioamadorismo trata-se de aprender, não se trata de desistir. Portanto, a resposta A35 é A. Não emitir enquanto a situação não estiver resolvida, se necessário com a ajuda de amadores mais experientes. 36. Que efeito pode ter uma linha de transmissão de televisão por cabo a radiar por deficiente instalação numa estação de amador? A. Não afeta a estação de amador. Portanto, A não está correta. Okay? Vou explicar porquê. B. As radiações produzidas pela linha de transmissão podem provocar instabilidades na emissão da estação de amador. Esta também não está correta. A C. Além da possibilidade da estação de amador interferir na instalação de televisão por cabo, esta instalação pode causar interferências na recepção da estação de amador. E D. Podem ser criadas na linha de transmissão tensões muito elevadas quando a estação de amador emite, pondo em risco a segurança das pessoas. Portanto, a D também não está correta. A correta aqui seria a C. Portanto, um cabo de televisão por cabo que está a radiar vai causar interferências na recepção da estação de amador, não vai causar interferências na emissão, isso seria muito improvável, mas vai causar de certeza na recepção. E também é passível de receber interferências da estação de amador. Okay? Portanto, A não está correta, por esse motivo. A B. As radiações produzidas pela linha de transmissão podem provocar instabilidades na emissão da estação de amador. Também não está correta. Okay? O emissor de uma estação de amador não se vai influenciar por um sinal muito fraco que é transmitido através de um cabo de televisão por cabo. Okay? E basicamente então a resposta a 36 é a C. Portanto, a D também não acontece. E para acontecer seria necessário que a antena do rádio estivesse encostada ao cabo de televisão por cabo. Portanto, a D é muito improvável que aconteça. Portanto, a resposta a 36 é a C. Pergunta 37. Estou a ser interferido por outro amador. O que devo fazer?
Resposta A. Chegar a acordo com outro amador no sentido em que as interferências não voltem a ocorrer. B. Tentar interferir esse amador. Portanto, a B não está correta. Ok? Nunca. C. Comunicar imediatamente para a Anacom. Ou D. Esperar que a situação de interferência passe. Portanto, aqui a resposta correta é A. Chegar a acordo com outro amador no sentido em que as interferências não voltem a ocorrer. Portanto, no site em que eu apontei anteriormente, portanto, se for aqui às matérias de exame e responsabilidade social, tem aqui uma série de regras, portanto, que devem ser abordadas pelos radioamadores. Portanto, aqui, linha 4, diz-nos a resposta. Portanto, eu devo colaborar com um colega radioamador para a resolução de interferências. Okay? Só se a interferência não for causada por um radioamador, aí é que se deve comunicar à Anacom. Portanto, aqui a resposta 37 é a A. 38. Tenho sido interferido de forma intermitente, mas após a aturada investigação, com a ajuda de outros colegas amadores, parece-me que a fonte interferente estará no prédio de fronte de mim, onde não existe nenhuma estação de amador. O que é mais correto fazer? A. Aumentar a potência de emissão nas faixas onde sou interferido para melhorar a relação sinal-ruído. B. Comunicar a situação à Anacom fornecendo toda a informação que tiver e solicitando a resolução do problema de acordo com os procedimentos definidos. C. Esperar que a interferência passe. E D. Queixar-me à junta de freguesia. Portanto, aqui a resposta A38, a resposta correta é B. Aí deve-se comunicar a situação à Anacom, tal como eu tinha referido. Portanto, e a resposta vem aqui na linha 5, portanto, da página que eu mostrei anteriormente. Se detectar que existe uma fonte de ruído rádio onde não existe qualquer estação de amador, deverei comunicar a situação à Anacom fornecendo toda a informação que tiver e solicitar a resolução do problema. Pergunta 39. Para que se usa um fusível num circuito elétrico? A. Para nos assegurarmos que a energia chega ao circuito. B. Para interromper a energia em caso de sobrecarga. C. Para evitar interferências na recepção da televisão. D. Para evitar choques elétricos. Portanto, aqui a resposta correta é B. Um fusível só serve para interromper a energia em caso de sobrecarga. Portanto, para evitar danos maiores ao equipamento. Portanto, para isso nem é preciso um fusível, não é? A resposta C, portanto, não faz sentido. E a resposta D, não vai, portanto, o fusível não vai prevenir choques elétricos. 40. Como se designam usualmente as radiações emitidas pelas antenas que são partes constituintes das estações de radiocomunicações? Resposta A, raios gama. Resposta B, radiação ionizante. Resposta C, radiação não ionizante. E resposta D, raios alfa. Portanto, aqui a resposta C é a correta. Radiação não ionizante. Portanto, os raios gama fazem parte da radiação ionizante, tal como os raios alfa e os raios beta. Portanto, os raios gama basicamente são fotões com energia muito alta, ok? E são passíveis de causar danos a nível molecular. Portanto, e os raios alfa basicamente são partículas, são núcleos de hélio sem os eletrões à volta, portanto, com muita energia também. Portanto, aqui a resposta correta é a C, radiação não ionizante. Portanto, a radiação das antenas, mesmo até daquelas antenas de 5G, não é ionizante e, ao contrário do que algumas pessoas creem, infelizmente, não causa danos ao DNA. Portanto, muito longe disso. Portanto, a luz visível estaria mais perto de causar danos ao DNA do que a radiação das antenas, mesmo aquela do 5G. 41.
Quais os fatores que afetam a maior ou menor exposição da população a campos eletromagnéticos perto de uma estação de amador? A. Nível da potência emitida. B. Distância às antenas. C. Diagrama de radiação das antenas. E D. Todas as respostas anteriores estão corretas. Portanto, aqui a resposta é D. Todas as respostas anteriores estão corretas. Portanto, todos estes fatores vão afetar a exposição da população aos campos eletromagnéticos perto de uma estação de amador. Portanto, quanto maior for o nível de potência emitida, maior então é a exposição da população a esses campos eletromagnéticos, porque os campos eletromagnéticos têm maior intensidade. A distância à antena também é um fator, portanto, a força do campo eletromagnético diminui com o quadrado da distância. E o diagrama de radiação das antenas portanto, também tem influência, visto que as antenas não propagam de igual modo em todas as direções, isto falando em 3 dimensões. E além disso, se eu tiver uma antena direcional, essa antena direcional também vai propagar para um dos lados, mesmo considerando o plano horizontal. Pergunta 42. Num cabo de alimentação de rede de 3 condutores, o fio azul é A. Um neutro, B. A fase, C. A terra e D. Uma tensão DC. Portanto, uma tensão DC está logo excluída, porque a alimentação é feita em AC, ou seja, corrente alterna. E a resposta correta é A. O neutro. Portanto, o fio azul é o neutro. A fase normalmente é o fio castanho ou preto, pode ser preto nas instalações elétricas. E a terra é um fio amarelo e verde. Pergunta 43. Qual a sequência correta de ligação de uma estação emissora? A. Ligação da alimentação do emissor, comutação do interruptor on-off para on, ligação do cabo da baixada ao emissor, ligação do cabo da baixada à antena. B. Comutação do interruptor on-off para on, ligação do cabo da baixada ao emissor, ligação da ligação da alimentação do emissor, ligação do cabo da baixada à antena. C. Ligação do cabo da baixada à antena, ligação do cabo da baixada ao emissor, ligação da alimentação do emissor, comutação do interruptor on-off para on. E D. Qualquer das sequências anteriores estão corretas, pois é indiferente a forma como se liga. Portanto, a resposta correta é a C. Porquê? Porque a primeira coisa a fazer, quando se monta uma estação de emissor, ou de emissor-receptor, é ligar a antena antes de mais. Portanto, procede-se então à ligação do cabo da baixada à antena. Portanto, o cabo da baixada é aquele cabo que vai transmitir a potência para a antena, potência em termos de sinal de rádio, e depois faz-se a ligação do cabo da baixada ao emissor, portanto fica feita então a ligação para a antena, e só depois é que se trata da alimentação para o rádio. Portanto, depois faz-se a ligação da alimentação do emissor, portanto liga-se o cabo de alimentação ao rádio, e depois é que se liga ao rádio. Portanto, qualquer outra sequência não quer dizer que não quer dizer que corra sempre mal, mas pode correr mal. Porquê? Porque uma pessoa pode ligar primeiro o rádio, pode ligar primeiro a alimentação do rádio e ligar o on-off antes de ligar a antena, e depois corre o risco de carregar no botão do PTT do microfone sem querer e queima o emissor sem ter a antena lá ligada. Portanto, aqui a resposta correta é C. 44. Porque não se devem manter os equipamentos da estação de amador em operação em armários fechados, mas antes em locais arrejados? Resposta A. Para ser mais fácil a sua inspeção em ações de fiscalização. B. Porque desta forma são mais fáceis de operar, não sendo necessário abrir as portas do armário. C. Porque os equipamentos em operação, em particular os emissores,
produzem calor, havendo risco de incêndio. D. Não está correto. Os equipamentos em operação devem ser mantidos em armários fechados para os proteger do pó. Portanto, aqui pergunta porque é que não se devem manter os equipamentos da estação de Amador em operação. Portanto, aqui a palavra-chave é que estão em operação. Portanto, neste caso, é porque os equipamentos em operação, em particular os emissores, produzem calor, havendo o risco de incêndio. Portanto, a resposta à pergunta 44 é a C. Pergunta 45. Por que não se deverão operar os equipamentos da estação com as mãos molhadas? A. Porque aumenta o risco de eletrocução, portanto posso dizer que esta é que é a correta. B. Porque os equipamentos poderão ficar sujos. C. Porque as mãos ficarão muito sujas com o pó dos equipamentos. E D. Não está correto, os equipamentos devem ser manuseados com as mãos molhadas para evitar que a gordura dos dedos danifique os equipamentos. Portanto, aqui a resposta à 45 é a A, porque aumenta o risco de eletrocução. Pergunta número 46. Como se designa no alfabeto fonético o sufixo ABF? Portanto, o alfabeto fonético é o alfabeto fonético de Nato, devo dizer. Resposta A, alfa, beta, faro. Resposta B, alfa, beta, foxtrot. Resposta C, alfa, bravo, foxtrot. E resposta D, alfa, bravo, fox. Portanto, a resposta correta é a C, alfa, bravo, foxtrot. Portanto, na Wikipedia está disponível então a tabela referente ao alfabeto fonético da NATO. Portanto, vemos então que a letra A corresponde a alfa, a letra B corresponde a bravo e a letra F corresponde a foxtrot. Já agora, esta tabela também existe no site radioamador.online. Portanto, indo aqui a matérias de exame, alfabeto fonético, encontramos então aqui esta tabela. Portanto, pergunta 47. Como se designa no alfabeto fonético o sufixo AMT? Resposta A, alfa Mike Tango. Resposta B, alfa Mouse Tango. Resposta C, alfa Mike Time. Resposta D, alfa Mouse Time. Portanto, a resposta correta é A, alfa Mike Tango. Portanto, o alfa já verificamos anteriormente, corresponde à letra A. M corresponde a Mike e T corresponde a Tango. Pergunta número 48. O que significa QRK? A. Tem diferenças. B. Qual é a inteligibilidade do meu sinal? C. Pode dar-me um entendido. E D. Quando tornará a chamar-me? Portanto, neste caso a resposta correta é B. Qual é a inteligibilidade do meu sinal? Portanto, o tem diferenças é o QRM, o pode dar-me um entendido é o QSL e o quando tornará a chamar-me é o QRX. Portanto, esta matéria está disponível no anexo 1 para as matérias de exame de aptidão para as categorias de Amador 1 e 2 e 3. Portanto, indo aqui à tabela, é possível então encontrar os códigos Q. Portanto, por acaso também está aqui o alfabeto fonético. E no site do amador.online também é possível encontrar essa informação. Portanto, indo aqui às matérias de exame, código Q, e estão aqui então os códigos necessários. Pergunta número 49. O que significa QRX? A. Tem diferenças. B. Qual é a inteligibilidade do meu sinal? C. Pode dar-me um entendido. E D. Quando tornará a chamar-me? Neste caso, então, a resposta correta é a D. Quando tornará a chamar-me. 50.
O que significa a abreviatura da operação CQE? A. Chamada geral a todas as estações. B. Interrupção da emissão em curso. C. Por favor. E D. Mensagem. Portanto, a resposta correta é A. Portanto, chamada geral a todas as estações. Portanto, este código utiliza-se muito. Por exemplo, quero falar, portanto, em inglês com uma estação qualquer no mundo. Portanto, a língua franca, neste caso, é o inglês. Então faço CQ. This is Charlie Sierra 5, Charlie. Estou a dar aqui um exemplo. E estou a fazer chamadas com o indicativo da estação que estou a usar para todas as estações. Portanto, já agora, esta matéria também se encontra no mesmo anexo, portanto, que mostrei anteriormente. Isto são as abreviaturas de operação. Portanto, e também no site do radioamador.online encontram-se as abreviaturas de operação. Portanto, está aqui CQ, chamada geral a todas as estações. 51. O que significa a abreviatura de operação PSE? Resposta A. Chamada geral a todas as estações. Resposta B. Interrupção da emissão em curso. Resposta C. Por favor. E resposta D. Mensagem. Portanto, aqui a resposta é C. Por favor. Portanto, posso também confirmar. Está aqui PSE. Por favor. Pergunta 52. As estações de amador podem participar em exercícios de proteção civil? A. Podem, desde que obtenham licença da ANACOM para o efeito, devendo para o efeito preencher formulário apropriado. B. Não podem. C. Podem com o devido enquadramento das entidades com responsabilidade na proteção civil. E D. Só podem as estações de uso comum. Portanto, aqui a resposta correta é a C. Podem com o devido enquadramento das entidades com responsabilidade na proteção civil. Portanto, indo aqui aos procedimentos para o serviço de amador, portanto, vou procurar aqui o artigo 9. Portanto, artigo 9, o ponto 16. Portanto, o ponto 16 diz: as entidades competentes da proteção civil podem distribuir indicativos de chamada às estações de amador que, não sendo da proteção civil, colaborem em exercícios ou situações de emergência. Portanto, isto é uma resposta indireta à pergunta 52. Portanto, infere-se então que a resposta correta é a C. Pergunta 53. A interrupção de uma comunicação em curso: A. Pode ser feita a todo momento. B. Apenas deverá ser feita em caso de emergência. C. Pode ser feita a todo momento desde que haja autorização da ANACOM. E D. Nunca deverá ser feita. Portanto, a resposta correta é a B. Apenas deverá ser feita em caso de emergência. Pergunta 54. Qual a entidade consigna indicativos de chamada às estações dos serviços de amador e de amador por satélite? A. A IARU. B. A UIT. C. A SEPT. E D. A ANACOM. Portanto, a resposta correta é a D. É a ANACOM que consigna os indicativos de chamada às estações de serviço de amador e de amador por satélite. Portanto, essa resposta pode ser encontrada no Decreto-Lei número 53 de 2009. Portanto, vou ao artigo 16º. Portanto, e no artigo 16º diz então o seguinte. Portanto, a UICP e a ANACOM consignam um indicativo de chamada à estação fixa principal que opera ao abrigo de um CAN ou de uma licença de uso comum. Portanto, então a resposta correta a 54 é a D. Pergunta 55. Qual dos seguintes indicativos de chamada não poderá ser consignado a estações de amador? Indicativo de chamada de estação móvel acessória.
B. Indicativo de chamada ocasional. C. Indicativo de chamada ocasional anual. E D. Indicativo de chamada de estação fixa adicional. Portanto, a resposta correta é a A. Portanto, o B é o ICO. O C é o ICOA, também está previsto ser consignado. E o D também está previsto. Portanto, esta resposta pode ser encontrada novamente no Decreto-Lei 53, no mesmo artigo. Portanto, diz aqui no ponto 3, mediante solicitação do amador habilitado, o ICP Anacom pode consignar um ICE, ou seja, um indicativo de chamada para a estação fixa adicional, indicativos de chamada ocasionais, indicativos de chamada ocasionais anuais. Portanto, a resposta a 55 então é a A. Pergunta 56. Qual a validade máxima do indicativo de chamada ocasional? Resposta A, 2 dias consecutivos. Resposta B, 7 dias consecutivos. Resposta C, 1 mês. E resposta D, 1 ano. Portanto, a resposta correta aqui é B, 7 dias consecutivos. Portanto, esta informação pode ser encontrada nos procedimentos para o serviço de amador, no artigo 9. Portanto, artigo 9. Portanto, indo aqui ao ponto 2, tem aqui na linha A um indicativo de chamada ocasional com validade máxima de 7 dias consecutivos. Portanto, a resposta correta a 56 é a B. 57. Um indicativo de chamada de uma estação fixa principal de um amador de categoria 1 em Portugal continental, área geográfica POR, tem o prefixo A. CT7, B. CS7, C. CR7 e D. CR9. Portanto, tratando-se de uma estação fixa, portanto, em Portugal continental, o prefixo vai acabar então em 7. Portanto, 7 é para a área geográfica POR, sendo que 8 é para a área geográfica AZR, que corresponde aos Açores, e o 9 é para a área geográfica MDR, que corresponde à Madeira. Portanto, a resposta correta é a CT7, ok? Porque trata-se de um amador de categoria 1, portanto é um CT. CS é para amadores de categoria 2 e CR é para amadores de categoria 3. Portanto, esta resposta pode ser encontrada no artigo anterior. Portanto, vou aqui ao ponto 13, que diz o seguinte: sempre que um amador estabeleça comunicações ao abrigo de uma licença CEPT emitida por uma outra administração, para além de cumprir o disposto no número anterior, deve emitir o IC da sua estação de amador, antecedido do prefixo CT7, se estiver a operar numa estação de amador situada na área geográfica POR. Portanto, aqui a resposta então é a A. Pergunta 58. O indicativo de chamada de uma estação fixa principal de um amador de categoria 3 na região autónoma da Madeira, área geográfica MDR, tem o prefixo A. CT9, B. CS9, C. CR7, D. CR9. Portanto, o prefixo vai ter que acabar então em 9, como referi anteriormente. E trata-se então de um amador de categoria 3, portanto será um CR. Portanto, a resposta correta é D, CR9. Portanto, isto encontra-se no ponto 15. Sempre que um amador estabeleça comunicações ao abrigo de um documento habilitante válido emitido por país com o qual Portugal tenha um acordo de reciprocidade, além do disposto no número 12, deve emitir o IC da sua estação de amador,
antecedido do prefixo, portanto, CR9, se estiver a operar numa estação de amador situada na área geográfica MDR. Pergunta 59. Um indicativo de chamada IC de uma estação fixa principal de um amador de categoria 2, na região autónoma dos Açores, portanto, área geográfica AZR, tem o prefixo A CT8, B CS8, C CR8 e D CR9. Portanto, o prefixo vai ter que acabar em 8, porque corresponde à área geográfica dos Açores, e, tratando-se de um amador de categoria 2, será um CS8. Resposta B. Portanto, mais uma vez, vou então ao mesmo artigo, ponto 14, e tenho aqui a resposta, portanto, na linha B. Portanto, isto refere-se então, esta ponto 14 refere-se aos amadores de categoria 2, sendo que então a resposta ao 59 é então a B. Por último, a pergunta 60. Quantas letras tem o sufixo do indicativo de chamada consignado a uma estação de amador fixa principal ao abrigo do atual quadro regulamentar? A. 1 a 4 letras, B. 2 letras, C. 3 letras e D. 4 letras. Portanto, a resposta correta é a C, 3 letras. E onde é que isto pode ser encontrado? Portanto, nos procedimentos de amador, no mesmo artigo, portanto, artigo 9, linha 6. O IC de uma estação de amador fixa principal de uso individual é constituído por um prefixo obtido de acordo com o anexo 3 e por um sufixo composto por 3 letras, obtido de forma sequencial de AAA a ZZZ, portanto, composto por 3 letras. Portanto, a resposta correta a 60 é então a C. Posto isto, dou então esta secção por encerrada. Irei então lançar o terceiro vídeo, onde responderei às perguntas 61 a 90, portanto as restantes 30 perguntas. Espero que tenha sido então esclarecedor e útil este vídeo que fiz. Da minha parte é tudo. Se quiser colocar alguma questão, disponha, os comentários servem para isso mesmo. E até uma próxima.